Olá, meu nome é Karina, sou estudante de licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Uninter, na cidade de Indaiatuba. Estou aqui para apresentar o portfólio módulo B, fase 2, tema Povoamento e Gamificação, uma estratégia de aprendizado. Nesse portfólio é necessário elaborar uma estratégia de ensino através do games e da gamificação, associando a pesquisa sobre como se deu o processo de povoamento da minha cidade. Essa estratégia proporciona aulas inovadoras e significativas. E qual a importância da gamificação na educação? A gamificação tem sido uma estratégia eficaz para promover o aprendizado e aumentar o engajamento. Nesse sentido, a gamificação surge com o intuito de utilizar os jogos no contexto escolar para despertar o interesse, desenvolver a criatividade e aumentar a participação em sala de aula. O primeiro passo é entender que o desafio de surpreender o aluno e prender a sua atenção é superado com a introdução de novidades tecnológicas. O professor pode desenvolver desde um jogo de tabuleiro até um jogo virtual, porém associando o conteúdo programático a essa nova realidade dos estudantes. A tecnologia é mais uma ferramenta nas mãos do professor, quando o intuito é reforçar a aprendizagem. Então, para trabalhar esse processo de aprendizagem, o game e a gamificação são excelentes ferramentas, pois trazem uma experiência lúdica, mas que gera resultados reais e significativos. Através do jogo, o estudante, ao mesmo tempo que brinca, aprende, com a finalidade de aperfeiçoar aspectos cognitivos, sociais e afetivos. Para a aprendizagem sobre a história da cidade de Indaiatuba, mais precisamente sobre como se deu o povoamento da cidade através da imigração e colonização, eu elaborei um jogo de tabuleiro humano juntamente com os meus alunos. Considerado como um instrumento pedagógico e social, ele terá a função de desenvolver a cooperação em grupo, aprimorar a habilidade de atenção, concentração e competitividade, e o aprendizado de forma lúdica. Com o conhecimento prévio do conteúdo, ao jogar, os alunos irão reforçar o aprendizado, ao mesmo tempo que ajudam na construção de detalhes do jogo, como, por exemplo, na confecção do dado que será utilizado na partida, e também com ideias e planejamento das regras. Mas agora, antes de mostrar o jogo de tabuleiro humano, vou fazer um breve relato da história da minha cidade. O processo efetivo de colonização portuguesa teve início a partir da segunda metade do século XVIII, quando a região começou a ser ocupada por fazendas de cana-de-açúcar, implementadas por Portugal como política de incentivo à produção de açúcar na capitania de São Paulo. Dessa forma, vilas e povoados foram fundadas em um processo progressivo de interiorização da capitania paulista. O primeiro núcleo de povoação teria surgido em fins do século XVII, antes da fundação das primeiras fazendas de cana-de-açúcar. O primeiro nome teria sido Votura, termo provavelmente de origem tupi. Teria acontecido uma grave epidemia de varíola nesse povoado em algum momento do século XVIII, o que teria motivado seu abandono. Aí, um novo núcleo de povoamento teria surgido junto ao local onde hoje está situado o Largo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária. Esse povoado era inicialmente um bairro rural da Vila de Itu. No fim do século XVIII e início do XIX, o povoado seguiu em expansão, com o surgimento de bairros rurais como Itaici e Piraí. Fazendas e engenhos de açúcar foram instalados próximas aos diversos córregos e rios do povoado, e ao redor destas também o comércio interno que servia àquela população. Em 1813, Pedro Gonçalves Meira, considerado fundador de Indaiatuba, doou terras para a construção de uma capela curada em honra a Nossa Senhora da Conceição, a qual posteriormente daria origem à atual Igreja Matriz, posteriormente transformada em uma capela de devoção a Nossa Senhora da Candelária. A partir dessa capela se deu a expansão urbana do arraial. Na frente da igreja havia uma área aberta, o Largo da Matriz, centro da vida local, onde aconteciam os eventos civis e religiosos como a festa da padroeira e a saída da romaria para Pirapora. Em torno da Matriz foram sendo construídas as residências urbanas dos fazendeiros da freguesia, hoje quase todas demolidas, e em redor as casas de comerciantes, artesãos e trabalhadores livres. Em 9 de dezembro de 1830, o então povoado de Cocais foi elevado à condição de sede de uma das freguesias da vila de Itu, por decreto do então imperador Dom Pedro I, com o nome de Indaiatuba. O nome derivaria dos extensos campos de palmeiras Indaiá que existiam na região.
O nome Indaiatuba é uma junção de dois termos da língua tupi-guarani. Indaiá, que designa um tipo de palmeira, e tuba, que equivale a grande quantidade. Portanto, Indaiatuba significa muitos indaiás. Essa data passou a ser comemorada como a data do aniversário da cidade. A partir da década de 1850, o cultivo do café já havia substituído de forma definitiva a primazia da cultura do açúcar nas terras paulistas. Na antiga fazenda Pau Preto, foi instalada a primeira máquina a vapor de beneficiamento de café de Indaiatuba. A expansão da cafeicultura também gerou uma demanda por melhores rotas de transporte. A partir desse período, um acontecimento veio mudar a vida urbana de Indaiatuba, a construção da estrada de ferro. Através das estradas de ferro, muitos imigrantes chegaram a Indaiatuba, imigrantes da Suíça, Alemanha, Itália, Espanha e já no século XX, imigrantes do Japão. Os suíços foram os primeiros imigrantes europeus a se estabelecerem no Brasil depois dos portugueses. Os imigrantes suíços fundaram em 14 de abril de 1888 a colônia Helvétia em nossa cidade. Em um primeiro momento, os imigrantes que chegaram em Indaiatuba foram empregados nas fazendas de café, embora muitos eventualmente tornaram-se proprietários de terras. Também estabeleceram em Indaiatuba famílias italianas, onde trabalharam principalmente nas roças de café e milho. Por volta de 1935, chegaram em Indaiatuba colonos japoneses. Eles sobreviveram principalmente de pequenas plantações de arroz e algodão. A fazenda Pimenta de Indaiatuba foi sede dos imigrantes japoneses. Esses imigrantes cultivavam principalmente o algodão, mas paralelamente foram introduzindo a implantação de tomate, que aumentou consideravelmente a partir da década de 40. Hoje, Indaiatuba é considerada uma grande produtora de tomate. Indaiatuba, por ser uma cidade que tem suas origens no período colonial brasileiro e que conta também com sítios arqueológicos que remontam a tempos ainda mais antigos, hoje possui diversos bens tombados por sua significância histórica. E assim termina esse pequeno relato da história de Indaiatuba. Agora, falarei um pouco sobre o jogo de tabuleiro humano que foi elaborado juntamente com os alunos. Elaborei o jogo para crianças de 8 a 11 anos de idade. Reutilizarei este tapete, que é um material descartado de um outro jogo, para ser o nosso tabuleiro humano. Ele dispõe de círculos de 4 cores. Esses círculos representarão as casas onde os peões deverão andar. Confeccionei também um dado com as identificações de volte uma casa, passa a vez e as cores respectivas das equipes. Também foi confeccionado os cartões com as perguntas que serão utilizadas durante o jogo. São perguntas referentes à história de Indaiatuba, tema trabalhado em sala de aula previamente. Primeiramente, a turma será dividida em 4 equipes, vermelha, azul, amarela e verde, que são as cores dos círculos do tapete que será usado como tabuleiro. Cada equipe terá 7 participantes. Os participantes de cada equipe escolherão um representante para ser a peça, o peão do tabuleiro humano, que fará as movimentações dentro do jogo. O jogo se inicia com a professora jogando o dado e a primeira cor do peão que sair ao jogar o dado inicia a partida, que sorteará um cartão de pergunta do monte que estará em poder da professora. O peão lerá a pergunta em voz alta para sua equipe. Se a equipe responder corretamente, o peão anda uma casa. Caso a resposta esteja incorreta, o peão não se movimenta. As perguntas sorteadas que forem respondidas incorretamente ou que não forem respondidas voltam para o monte, para ter a possibilidade de serem respondidas em uma próxima rodada. As perguntas que forem respondidas corretamente serão descartadas. O próximo a jogar o dado será o peão da equipe que respondeu corretamente a última pergunta. Caso contrário, a professora joga o dado. Se ao jogar o dado cair em passa-vez, a equipe que responderá à próxima pergunta será aquela que estiver ganhando o jogo. O peão escolhe e lê a pergunta em voz alta, para que a equipe dê a resposta. Se a equipe responder corretamente, o peão anda uma casa. Caso a resposta esteja incorreta, não se movimenta. Se ao jogar o dado cair em volte uma casa, o peão volta uma casa e aguarda a próxima jogada. Ganha a partida a equipe que chegar ao final do percurso primeiro.
Durante todo o jogo, os alunos serão avaliados individual e coletivamente na questão cooperação, concentração e interação. Após a finalização, haverá uma análise sobre a utilização dessa estratégia para o aprendizado desse conteúdo, que será feita entre os alunos e a professora, relacionando os pontos positivos e negativos. Desafiarei os alunos para que se dediquem ao máximo, propondo a toda a turma um dia de lazer com cinema e pipoca em sala de aula após a conclusão do jogo, e a equipe vencedora terá como prêmio jogos e livros.